tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de outubro de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2444. Ele tem 6 páginas, 51 elogios e 13 máximos. O tema é orgulho. A especialidade é psicossomatologia. Quem fez o verbete sem nenhum orgulho e trabalhou demais foi a professora Karina, que está aqui, tá certo? Está muito bem assessorada aí. Definição. O orgulho é o traço fardo da consciência, caracterizado pela distorção autoperceptiva, interpretação irrealista, falso autoconceito, convicção de superioridade, alta admiração excessiva, baixa autocrítica e prazeroso desprezo em relação aos compassageiros evolutivos, comprometendo a evolução pessoal e grupal. Os pensenes a prioristas, a autopensenidade preconceituosa, as posturas pensênicas de desvalorização do próximo, a eminência parda do egoísmo, o orgulho pessoal enraizado, as manifestações de orgulho paroxístico, a intenção orgulhosa, a dignidade pessoal excessiva, a falsa modéstia, o ponto de honra, a filotimia, a dificuldade de abertismo consciencial, as irreconhecidas imperfeições, a fraqueza infantil, a hipertrofia do eu. Eu lembro que eu li aqui apenas umas 4 linhas, tem 32 linhas aí, a fatologia. O autoparapsiquismo centrípeto, a retenção intencional das energias conscienciais, o ato de não se misturar energeticamente, o parapsiquismo autodefensivo, a condição de isca humana consciente inconsequente, o parapreconceito antiassistencial, a paraperseguição pela culpa no cartório, o orgulho monárquico das retrovidas. Agora, na argumentologia, tem o tópico da taxologia, com 3 categorias de orgulho passíveis de serem criteriosamente analisadas. E também tem o tópico da caracterologia, com 9 motivos característicos da consciência orgulhosa, comumente encontrados na socin patológica, expostos com o objetivo de auxiliar o interessado no processo de investigação autoconsciencioterápica. E ainda tem o tópico da terapeuticologia, com 11 condutas pró-evolutivas. Vale a pena ver tudo isso, interessante. Agora, na remissão, nós temos aí os 15 verbetes, nós destacamos 5. Antepassado de si mesmo, cabotinismo, orgulho temoso, prova do orgulho e temperamento monárquico. Frase enfática. O orgulho nasce do egoísmo, cresce junto com a ingratidão e morre com a ampliação da autocriticidade cosmoética. Nesse trajeto, as portas evolutivas da interassistencialidade se abrem. Você ainda utiliza artifícios espúrios do orgulho no processo de elevação da autoestima? Quais os princípios ou os principais motivos de soberba ostentados por você na atual existência humana? A filmografia tem uma fonte bibliográfica, que é aquele filme Orgulho e Preconceito, aquele em inglês. E na bibliografia específica tem 10 fontes que vale a pena ver. E na webgrafia tem um site quente. O nome está falando lá, site quente, tá certo? Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Arrogância, jactância, soberba, reatividade, vaidade. Superioridade, egopensaridade, intenção, subestimação, presunção. Triunfalismo, pedantismo, irrealismo, autoimagem, autovalor. Autodefesa, autoconscienciometrologia, trafarologia, psicossomatologia e autocriticologia. Agora, o verbete aí do DAC, do dicionário,
Hoje é retrofisionomiologia. O argumento é multiretrocogniciológico. Nós chamamos a atenção que está falando muito aqui sobre os bustos. E vale a pena ver a listagem da conclusão e a listagem do complemento, para a pessoa entender bem o tema. Agora, aqui nós temos... Nós temos aqui questionário. Pratico o arco voltaico em algumas pessoas do meu grupo mediúnico e perceba a melhora instantânea delas, muita energia escura que sai da nuca e outra ectoplasma, e outrora ectoplasma. Mas o arco voltaico é indicado para pessoas que têm problemas mentais, é indicado para todo mundo, desde que a pessoa que está praticando, o responsável, tenha competência. Mexa bem com as energias. Gostaria que o senhor explanasse sobre o nível de resgate que o Serenão faz nas Urbex. Olha, eles trabalham orientando tudo que é feito até na baratosfera. E o povo que é transmigrado e tudo isso. Tudo é o Colégio Invisível dos Serenões que é o responsável. A Consig não pratica a mobilização das energias, mas na SOCIM tem o papel assistencial, tem algum ganho evolutivo? Sim, se ela faz isso com boa intenção. Agora, o processo que a gente precisa mesmo é a TARES, é a tarefa do esclarecimento, esse que funciona mais. Como obrigação, como serviço consistente, a TARES é melhor. Comecei a TENEPS há 2 meses, estou tendo projeções semiconscientes. Algumas vezes acabo dormindo e acordando no fim da TENEPS. Isso é normal? Isso mostra que você não está em forma. Vê se você dorme um pouco mais, descanse. Quando acontece isso, é porque o amparador faz a pessoa dormir para ela descansar. Porque não adianta nada arranjar um tenepsista e entrega barato. Ele tem que estar em forma. Você está fora de forma. Estou no 4º ano de engenharia, mas desde que entrei para a faculdade, me interesso pelos cursos da área da saúde. Muitas vezes pensei em abandonar e fazer medicina, pois assim ajudaria mais pessoas. No curso, identifiquei meia dúzia de amigos com as mesmas características, em especial o começo do desenvolvimento do parapsiquismo. Essa relação entre medicina, parapsiquismo, fisionomia e engenharia estaria relacionado com o grupo Karma? Apresentei o conteúdo da conscienciologia para eles, mas nenhum mostrou real interesse. Deveria insistir? Não, vai com calma, né? Olha bem as coisas. Não atire pérolas aos porcos, vai cuidar de quem se interessa. Aprendi a técnica do arco voltaico em dezembro do ano passado. Não havia aplicado com frequência, mas recentemente começaram a aparecer situações em que julguei ser necessário usá-la, normalmente situações de doença. O caso é de uma prima com obsessão, incorporações do assediador, que está deprimida há vários anos e vive sob a influência das amigas, as quais não a ajudam e só puxa mais para baixo. A minha questão é a seguinte: teria gabarito para lidar com esse assédio? É você que sabe. Eu não te conheço bem, né? Por outro lado, penso que se conheço a técnica do arco voltaico, que pode ajudar minha prima, não pode me omitir, não posso me omitir. Poderia comentar? Olha, se você está com tanta confiança, deve enfrentar. Vê como é que faz. Começa e vê o que é. Agora, ó, ela precisa de trabalho de meses. Se o negócio dela tem anos, você precisa trabalhar com arco voltaico durante meses. No verbete do DAC, quais os inconvenientes se evocar via busto alguma personalidade já dessomada, grande vulto da história presente na aldeia? Quais os transtornos que a consciência evocada em questão sofreria? E no futuro, se for o senhor evocado via busto, como daria conta da evocação? Aí depende. Depende do meu gabarito na ocasião. Se eu estiver bem, eu topo a parada. Agora, ó, esse negócio de evocar os outros é um perigo, porque você não sabe, o busto está aí, a gente está tecendo loas em favor dele, mas a gente não sabe como é que está essa consciência lá fora. Decidir com calma. Às vezes você está evocando um assediador, abre o olho. Isso tudo a gente tem que ver. Tudo é um processo de afinidade, mas é preciso ter muito discernimento. Professor, já aconteceu de alguém na Cognops reconhecer se tem impacto visual ou alguma retrocognição ao se preparar com algum busto no caminho da lógica? Olha, eu não sei, mas eu já encontrei o busto da Kizakov que me encheu de energia, e realmente
é um busto que está chamando a atenção, porque ele está muito energizado. Agora, a gente encontrar com gente do busto é outra coisa, é o que eu quero explicar aqui. Não é o que você perguntou, mas é o que eu quero responder. Nós já encontramos aqui, por causa do processo da parelencologia, entre os bustos, o Apollon de Tiana, o Hércules Galó, Jean-Jacques Rousseau, Pontes de Miranda, e tem também o Mário Palmério, que você não colocou. E o Mário Palmério também. Tudo isso nós já tivemos aqui na paralencologia. Eu acho que tem mais, mas tem que estudar aqui os nomes. Isso aqui é a lista dos gênios, agora tem que pegar com a paralencologia. Marca também aí, que tem o Mário Palmério. Agora, tenho 18 anos, sou projetor lúcido há 10 anos. Saio do corpo quando quero e já controlo a semi-descoincidência vírus de qualquer parte do corpo. Tudo seria muito bom se não fosse assediado permanentemente por uma consciência de vidas passadas. Parei o trabalho com energia porque me deixa mais sensível ao toque, que dói do assediador e me desconcentra nos estudos. Eu não te entendo, se você tem isso tudo e ainda tem assédio, isso está um pouco alterado. Suas projeções não devem ser grande coisa. Os consciência-terapeutas me aconselharam esquecer o extrafísico porque preciso de focar no vestibular. Está certo. Essa noite estive com comparadores, não tenho dúvida. Deram algumas informações, porém não recordo. Quando estive com o senhor este ano, me disse que a minha doença era a idade. Poderia me dar orientação? Eu falo o seguinte, a adolescência, a mocidade, a juventude são doenças que passam. Elas sempre têm cura, quando a pessoa não morre mais cedo. Porque às vezes já morre doente, então é preciso ter cuidado. Então, o menino, por exemplo, que comete muita besteira, usa tóxicos, às vezes você entra aí num crack, ele morre logo. Esse, então, morreu da cura, né? Na hora que foi melhorar alguma coisa, morreu antes. Então, é preciso ver isso com calma. Agora, ó, no seu caso, eu acho que você tem que olhar mesmo, é o vestibular, o povo está certo. Olha isso e esquece o resto por enquanto, até você deslanchar. Eu quero dizer para vocês a teática do Código Pessoal de Cosmoética. Elas vão ser no dia 16 a 18 do mês que vem, mês de novembro. Agora, é uma série de condições. O curso oferece recursos técnicos, ambiente otimizado e atividades práticas para a elaboração e aperfeiçoamento do CPC, quer dizer, Código Pessoal de Cosmoética, o auxílio e o acompanhamento da equipe docente. Agora, professora Cristina Aracaki, Cristina Vicentim, professora Everaldo Bergonzini e professora Juliana Remédios. A data é de 16 a 18 de novembro desse ano. É o módulo 1. Depois vai ter o módulo 2, do dia 1º ao dia 3 de fevereiro do ano que vem, 2013. Agora, ó, vale a pena vocês pensarem nisso aqui. Quem tem algum problema qualquer, é sério. O objetivo principal do curso pessoal, ou do Código Pessoal de Cosmoética, é fazer você superar o seu mega trafar. Qual é o mega trafar que você tem? Com esse curso você supera, você dá um jeito. Isso vale a pena vocês pensarem. Agora, Arindane, eu entrego a professora Karine, cuidado com ela. Hein? Karine. A Karine é o seguinte, na página 12, Fatologia, 4ª linha, as tremendas mortificações por não ser tido em conta por outro. Dá para aprofundar, por favor? Ok. Boa tarde. As tremendas mortificações é porque a pessoa orgulhosa ela não aceita ser contrariada. Então, ela tem uma baixa tolerância à frustração. Ela é a única que está certa e não tem quem faça ela mudar de ideia. Então, é a pessoa que é a cabeça dura, né? A pessoa turrona. Então, ela fica muito, vamos dizer assim, irritada e chateada toda vez que alguém ataca, vamos dizer assim, o ego, porque é dessa maneira que ela interpreta. Está sendo atacada. E aqui na página 14, caracterologia número 5,
naturalidade, os critérios inúteis de discriminação formulados a partir do sotaque. Certo. Eu coloquei essa condição porque é muito comum a gente ver as pessoas conversarem, até às vezes de uma forma jocosa, uma brincadeira, que beira muitas vezes o escárnio, né, que é uma brincadeira ofensiva, de que, em função de a pessoa ter nascido em um determinado lugar, ela é mais inteligente, ou ele é melhor, quer dizer, a questão da superioridade, né? Então, esses critérios, eles são inúteis, porque, na realidade, todos nós somos consciências, independente de onde a gente nasceu, né? O mais importante é a gente entender o outro enquanto consciência e considerando a paraprocedência, não necessariamente a procedência intrafísica somente. Tá, ok, obrigado. Professor, durante as suas viagens internacionais, que cidades o professor mais visitou? Quais os locais priorizava? Bibliotecas, museus? E de que modo aliava com o seu foco de pesquisa? Olha, o que eu dava mais atenção era Washington e New York. Agora, em matéria, eu não olhava muito biblioteca só, não, nem museu. Agora, a coisa mais séria que eu gostava de ver é livraria de todo tipo, principalmente livraria de livro usado. Onde eu encontrei maior número de livraria de livro usado, além de New York, que é o maior centro cultural para essas coisas, foi em Chicago. Agora, na Europa, o melhor lugar é Aylesbury, onde tinha o Peter Eaton, junto de Londres, que é o maior que tem lá. Todos que eu já vi, em matéria de livro. Agora, eu priorizava muito outras coisas também, eram as instituições, por exemplo, a American Society, a British Society of Psychical Research, e também o processo da Parapsychology, que havia lá um instituto feito pela Irene Garrett, essa aí também era fora de série. E esses lugares assim, por exemplo, eu visitei o lugar lá do Freud, na Inglaterra, o processo da nossa amiga lá, a enfermeira, a Florence Nightingale, esses lugares todos eu ia muito. Agora, eu gostava demais também das livrarias que chegavam a fazer leilões, as auctions. Então, eu ia antes do leilão para ter a primeira escolha. Quase sempre era um livro mais raro, mais difícil. Mas muitos desses eu encontrei desse modo. Agora, o foco para a gente comprar e fazer as coisas na ocasião, esses anos todos que eu andei muito, na década de 60, 70, 80, 90, tudo eu andei demais. Maior mesmo, o maior mercado que sempre existiu foi New York. Eu comprei, por exemplo, lá, o Phantasm of the Living, por $9,50 em New York. 1965, com Chico Xavier junto comigo. Ninguém dá valor para o livro. A última vez que eu vi, já há alguns anos, aquela edição, do jeito que eu comprei, estava valendo $5.000 para começar no leilão. Para vocês terem uma ideia. Eu comprei por $9,50, porque o povo não sabia o valor daquilo. A melhor coisa que tem para comprar livro é você conhecer os livros e chegar numa livraria que o cara comprou lá um lote enorme e não conhece nada dos livros. Aí é até uma desonestidade se você não falar as coisas. Eu já comprei livro que o cara pediu tanto, eu falei assim, vou te dar 5 vezes isso que você pediu, porque vale, você não está entendendo. Só para não ficar com a consciência tranquila. Aí eu conquistava o cara. Aí eles queriam fazer tudo para mim. A verbetógrafa, Definologia, página 11. Poderia aprofundar sobre a baixa autocrítica e prazeroso desprezo em relação aos compassageiros evolutivos, comprometendo a evolução pessoal e grupal? Sim. Bom, a baixa autocrítica é o ponto central da questão do orgulho, porque é justamente em função da baixa autocrítica que a pessoa distorce a percepção que ela tem sobre ela mesma, ela interpreta as coisas de uma forma irrealista e ela cria um falso autoconceito, que é o quê? No momento que ela descreve a autoimagem dela, no momento que ela avalia, faz uma avaliação subjetiva dela, ela vai se colocar muito além do que realmente ela é.
Então, não tem autocrítica porque não existe ponderação, não existe esse comedimento em dimensionar realmente, aquilatar o próprio valor de uma maneira real, a partir de evidências, de fatos, né? E o prazeroso desprezo acontece como esse falso autoconceito. Ele coloca a pessoa, vamos dizer assim, num pedestal, ela se sente superior aos outros. E para se manter nessa posição, a melhor maneira que ela encontra é desprezar os outros, porque isso reforça, né? Se eu sou superior aos outros e os outros são inferiores, eu me sinto, vamos dizer assim, melhor. Então, o orgulho ele é uma emoção autoconsciente, né? Uma super defesa da autobiografia. A pessoa faz de tudo para preservar ilusoriamente a autoimagem dela e ela trai a si mesmo a sua autoconsciencialidade. Então, é a síndrome do desprezo. Em Fatologia, página 11, final da primeira linha, poderia ampliar as manifestações de orgulho paroxístico? Poderia explicar a relação do orgulho com a baixa autoestima? Ok. As manifestações de orgulho paroxístico são manifestações, vamos dizer assim, agudas, né? Um surto, né, de orgulho, uma coisa abrupta. Então, os exemplos que me vêm à mente são casos, por exemplo, de suicídio, ou casos em que a pessoa chega a matar a outra pessoa, né, na defesa do próprio ego, né? Então, são manifestações agudas, críticas. E a baixa autoestima, na realidade, a pessoa orgulhosa, ela é uma pessoa fraca, ela é uma pessoa infantil, ela, no fundo, tem uma baixa autoestima. Para se sentir um pouco melhor nessa situação, ela coloca, vamos dizer assim, a imagem dela, o valor dela para maior, de uma maneira que ela se sinta confortável com a situação. Mas é uma coisa inautêntica, ela sabe que é inautêntica, é uma emoção autoconsciente. B. Senhora Karina, é o B, Regina. Fatologia, na página de 16º, de baixo para cima. A tentativa de reconciliação fracassada pela postura orgulhosa. Quer dizer alguma coisa a respeito aí? De baixo para cima? Isso, 16ª. É a segunda de cima para baixo. De baixo para cima. Ah, de baixo para cima. Na página 12. Na página 12. A segunda. Qual o número da linha? De baixo para cima. Ah, tá. De cima para baixo. Tá. Fracassada pela postura orgulhosa. Ok. Bom, a pessoa orgulhosa, ela tem uma dificuldade muito grande de perdoar, de fazer qualquer tipo de reconciliação. Porque, vamos dizer assim, é muito difícil ela baixar a crista e pedir desculpa por uma coisa que ela errou, né? Então, fazer uma reconciliação é algo, vamos dizer assim, que para ela é uma coisa muito penosa, é uma lástima. Ela não vai conseguir abrir mão do próprio ego em nome de uma coisa maior. Então, são tentativas fracassadas. Enquanto ela não abrir mão do próprio ego, enquanto ela não vê, vamos dizer assim, o ganho evolutivo, que é fazer uma reconciliação, ela vai ter bastante dificuldade. Obrigado. Karine, aqui na página 12, também na Fatologia, na primeira linha você coloca as asas da inveja, do ciúme e ódios não verbalizados. Você pode expandir aí dentro do conceito do orgulho? Ok. Bom, tem um ditado popular que fala que quem desdenha quer comprar. Então, o orgulhoso, ele é o maior desdenhoso, ele é o maior, vamos dizer assim, desprezador, né, das outras consciências e dos recursos que ele tem. Então, em geral, ele vai ser uma pessoa invejosa, vai ser uma pessoa competitiva, né? É uma pessoa que está insatisfeita consigo mesmo, tende a ter tudo isso. Inveja, ciúme, ódio, né? Porque ela está o tempo todo se comparando com os outros. E ela nunca vai ficar satisfeita com ela mesma. Tá certo. Agora, na paradoxologia, aí na página 13, o segundo paradoxo, por favor, o paradoxo da humildade orgulhosa. Ok. O paradoxo da humildade orgulhosa, ele acontece como? A pessoa, ela parece que ela é humilde, parece que ela é uma pessoa que reconhece as fraquezas,
né? Mas, na realidade, ela é extremamente orgulhosa. É o que a gente colocou na taxologia, lá na argumentologia, o orgulho disfarçado, né? Está nessa linha aí. E quando a gente sabe que a humildade, na realidade, ela tem um ranço muito religioso, que não é somente a gente reconhecer as fraquezas, que a gente se torna uma coisa melhor. A gente tem que reconhecer as fraquezas, mas também a gente tem que dimensionar melhor, vamos dizer assim, o nosso excesso de amor próprio. Então, a terapêutica do orgulho, se a gente for ver, é um rebaixamento sadio do senso de autoimportância. Não basta reconhecer que eu tenho fraqueza, eu tenho que também fazer um rebaixamento sadio do senso de autoimportância. Karine, na página 12, na 8ª linha, de cima para baixo, o ato de ignorar e não perguntar para não demonstrar o desconhecimento. Você pode explicar? Sim. Bom, fazer uma pergunta para a pessoa orgulhosa é se expor, né? Então, a gente está falando de um traço que é o quê? A superdefesa do ego. Quando eu faço uma pergunta e eu estou me expondo, eu estou colocando o meu ego à prova. E para todo orgulhoso, colocar o ego à prova é, vamos dizer assim, um ataque. Então, em geral, a pessoa às vezes deixa de fazer uma pergunta, né? Porque sente orgulho, porque ela vai se expor, pode ficar com vergonha, pode fazer uma pergunta que as pessoas achem que é boba, né? Se expor ridículo. E quando, na realidade, se ela sair do ego e fizer essa pergunta, muitas vezes ela vai ajudar não só ela, como várias outras pessoas que podem ter a mesma dúvida, né? Sim. Aqui em Antagonismologia, na página 13, na 3ª linha, o antagonismo prova do orgulho, prova de conscienciologia. Perfeito. Obrigada por fazer essa pergunta. Bom, a prova do orgulho, eu estou até aqui com o verbete dele, faço questão de ler, é o experimento provante ou exame lógico da manifestação capaz de demonstrar o ato ou a reação de orgulho, a provadura psicossomática de determinada pessoa, na condição de fato cabal, indício marcante, realidade insofismável e, por fim, conceito consensual. Então, o que? A prova dos 9, a prova de fogo, o aço de teste, é o tira-tema. Você é ou não é uma consciência orgulhosa? Sim. Vamos fazer o autodiagnóstico. Essa é a prova do orgulho. A prova de conscienciologia é a prova que é realizada aqui para mensurar ou aferir os conhecimentos que a gente aprende aqui no curso de longo curso da tertúlia, da conscienciologia. Tá, obrigado. Karine, na página 12, na fatologia, na última linha, a domesticação do egoísmo, você pode ampliar? Sim. Bom, por que é importante a gente fazer a domesticação do egoísmo? Porque o orgulho ele é o primeiro derivado patológico do egoísmo. É o quê? É o irmão gêmeo do egoísmo. Então, para a gente mexer no orgulho, a gente vai ter que abrir mão desse egoísmo, de se valorizar excessivamente, de pensar nos nossos interesses pessoais o tempo todo, né? Então, a gente vai ter que fazer um movimento de, ao invés de ser centrípeto, né, para o centro, a gente vai ter que sair do nosso umbigão para ajudar os outros. Então, domesticação do egoísmo é fazer assistência, ajudar as outras pessoas. Karina, você amplia para mim o parapreconceito antiassistencial? Sim. Na parapatologia, não é isso? Ok. Bom, a consciência orgulhosa, por ela se achar superior aos outros, né, e desprezar as outras pessoas, ela tem um forte preconceito, né, várias ideias preconcebidas. Então, as outras pessoas são menos inteligentes, as outras pessoas, enfim, não sabem determinadas coisas, então sempre tem um nível de preconceito. E o preconceito é algo que atrapalha a gente fazer assistência. Qualquer tipo de discriminação, de acepção de pessoas, dificulta a gente fazer assistência. Então, o orgulhoso, a primeira coisa que ele precisa aprender é não se discriminar, né? Não se auto-excluir. Porque o primeiro que é excluído com orgulho é a própria pessoa. Então, o para-preconceito antiassistencial é quando a gente vê isso com a consciência projetada, no extrafísico, abordagens que ela poderia fazer no extrafísico, mas em função do preconceito, eu não atendo pessoas que têm uma classe menos, né, importante, menos favorecida. Eu não atendo pessoas que são de cor de pele negra. Então, a pessoa começa a colocar, vamos dizer assim, os pontinhos na lista negra dela e ela não consegue fazer assistência.
Karine, alô? Página 14, poderia explicar o item 3 da taxologia, o orgulho refinado? O orgulho? Refinado. Ok. O orgulho refinado, ele é a soberba. O que é a soberba? Né? É a pessoa que pensa assim, o que vem de baixo não me atinge. Eu sou superior a tudo e a todos. Né? É Deus no céu e eu na terra, algo assim. Então, é bem o pensamento da monarquia. Eu sou representante de Deus aqui na terra, o sangue azul. Né? Então, a pessoa ela reage com desprezo a tudo aquilo que ela não considera a altura dela. Escuta, vocês aí que ainda não são modestos, é bom aproveitar, professor, que já sabe tudo sobre isso. O que vocês estão esperando? Cadê a turma da monarquia? Vocês pensam que aqui é um monte de gente da monarquia? Cadê? Está na hora de perguntar. Karine. Quem, então, não tem modéstia, precisa perguntar para a Karine. Karine, agora, Diga, na fatologia, na página 11, né? A quarta linha. A figura da pessoa revestida em ouropel. O que é isso, né? Bom, o ouropel é um falso ouro, né? A aparência enganosa. Então, nem tudo que reluz é ouro. Então, a consciência orgulhosa é aquela que você olha, por fora é uma bela viola, mas por dentro é um pão bolorento. Essa seria a definição, né? Ela sabe tudo. A pena que a turma do curso da monarquia não está aí hoje. Está faltando. Hoje era dia deles. Pode falar. Karine, eu queria que você explicasse relativo à gratidão, enquanto antídoto para o orgulho, alguma coisa assim. Como é que funciona? E os outros antídotos, talvez. Tá. Bom, a gratidão foi um dos assuntos que mais me ajudou a superar o orgulho. Né? Então, eu fico feliz, não orgulhosa de falar sobre esse assunto. Bom, o que é a gratidão? É a gente ter esse sentimento de que a gente está recebendo coisas boas, que são as benesses, é a gente expressar... Agora, ó, quem tem gratidão é porque tem boa memória. Você tem boa memória? A gratidão é a memória do coração. Pois é. É vera. A gratidão é a memória do coração. Pelos antigos, eles falavam isso. Porque para a pessoa sentir gratidão, ela tem que lembrar das coisas boas que O coração que ela está fizeram. falando é o cardio chakra, tá? Eu quero lembrar para vocês. Exatamente. Então, gratidão é ter esse sentimento de que as pessoas fizeram alguma coisa boa para você, né? Uma benesse. É você expressar isso oportunamente, demonstrar, né? Não somente ficar para você, que você sentiu, mas você demonstrar, e você retribuir isso oportunamente. Não precisa ser na mesma moeda, não é olho por olho, dente por dente, pode ser de alguma outra forma, né? Enfim. E uma maneira de expressar gratidão é você valorizar as conquistas alheias, né? Que é uma dificuldade para a pessoa que é orgulhosa. Ela geralmente valoriza a si mesma, ela se autoelogia. O mais importante são os próprios méritos, as próprias conquistas, né? Então, o exercício da gratidão é a gente reconhecer tudo de bom que a gente recebe o tempo todo. Ou seja, é enfrentar a síndrome da subestimação, que está na remissiologia, que é a síndrome do desprezo. Ao invés de desprezar os valores, eu desprezar os aportes proexológicos, né, os instrumentos, enfim, os amparadores, né, muitas vezes a pessoa esnoba até os amparadores, enfim. Na página 12, efeitologia. Na última linha, os efeitos regressivos do orgulho dificultando a interassistência. Dá um exemplo. Bom, o orgulho, ele dificulta qualquer tipo de interassistência, porque a pessoa está sempre preocupada com ela mesma. Para ela, o mais importante é o que ela pensa, é o que ela sente, é o problema dela que é maior do que o dos outros, né? O fato da pessoa também não reconhecer os erros, não admitir, ela sabe que está errado, mas não admite. Então, para a gente fazer assistência, a gente tem que se despojar, a gente tem que sair um pouquinho dessa questão mais egóica e ajudar os outros. Sempre a gente ouve falar assim, olha, quanto mais eu conheço a realidade fora de mim, mais eu vejo quanto o meu problema muitas vezes é tão pequeno. Né? Então, seria isso. A pessoa sair de si para ajudar os outros. A dificuldade está nela,
é justamente sair de si. Se ela fizer esse passo, fica mais fácil chegar na interassistência. Karine, você pode falar sobre vitimização e a condição do orgulho? Ok. A autovitimização, a gente tem isso na patologia também. Bom, a consciência orgulhosa, ela se autovitimiza. Eu tenho uma imagem assim daquela pessoa que está sentada num pote de ouro. Ela tem todas as condições, todas as qualidades para aplicar, usar os trafores, né? Mas ela vai por um outro caminho, que é o quê? Se vitimizar. Ela coloca uma imagem dela bastante assim distorcida, que ela não é. Ela vai sofrer com isso, porque ela sabe que é consciente, que não é sincera essa condição, e ela vai ficar sempre numa postura egoísta. Eu acho que a vitimização, ela existe porque existe o egoísmo. Quando a pessoa sai do egoísmo, não tem por que se vitimizar. Karine, na página 12, quinta linha da patologia, você colocou o instinto de não entrega. Pode comentar? O instinto de não entrega é o quê? Como a pessoa está muito, vamos dizer assim, egocentrada, ela não está muito a fim de doar nada, né? Nem doar ideias, nem doar energia, nem ajudar os outros, muito menos ser ajudada. Então, existe uma resistência, uma recalcitrância, tanto em mudar a si mesmo, quanto ajudar os outros a mudar. Então, a pessoa é mão de vaca. Né? Como o professor Valdo falou uma vez para mim, mão de vaca energético, mão de vaca, ou seja, não usar os seus talentos, os seus trafores a favor da assistência. E, Karine, por que você colocou a palavra o instinto, então? Instinto de não entrega. Eu não entendi esse instinto, o fato da palavra instinto. Bom, eu acho que isso, a gente está falando do psicossoma, né? O orgulho está dentro da psicossomatologia, então é uma emoção. A pessoa muitas vezes não para pensar. Por que ela não está doando energia? Tem algum problema? Ela tem alguma dificuldade com isso? Então, acho que o instinto é uma coisa que não é pensada. Sim, agora nesse sentido. Claro. Obrigada. Agora aqui, o orgulho pode ser a causa da inconstância e da desorganização pessoal? Ou seja, a pessoa que inicia projetos, mas acaba não concluindo nada, seria por orgulho ou por outras razões? Desde a pré-adolescência, quando perdi minha mãe, até hoje tem sido inconstante. Começando curso, estudo, mas perdendo a vontade e o ânimo. Tenho grande dificuldade de sustentar algum foco. Por isso, minha vida está mal resolvida em todas as áreas. Afetiva, social, profissional, sexual, financeira, familiar. E ele mandou o endereço que eu vou pôr na TENEPS. Agora, você tem que responder sobre o orgulho, que é com você. Eu penso que tem relação, sim. Eu acho que o fato da pessoa estar egocentrada, né? A raiz do orgulho é o egoísmo, a pessoa ela acaba se intoxicando bensenicamente. Por se intoxicar, ela, por exemplo, não vai conseguir, talvez, instalar um estado vibracional. Ela não vai conseguir fazer uma discriminação, por exemplo, das autodireções paragenéticas dela. Por exemplo, quais são as tendências, as inclinações, as propensões que ela tem, de repente identificar trafores que ela possa utilizar, também identificar trafares que ela precise superar. Eu acho que a pessoa que investir, vamos dizer assim, nessa autodesintoxicação, sair do próprio ego, ela vai conseguir eliminar essa condição de dispersão e focar em alguma coisa mais prioritária. Agora, ó, alô, tenepsista, escuta essa. Sou tenepsista há 2 meses. Há cerca de 1 mês atrás, ouvi barulhos ao me recolher no quarto durante a noite. Fiz a circulação de energias e mentalizei meu amparador. E fui dormir. No dia seguinte, bem cedo, fiz a TENEPS e os barulhos cessaram. Nessas 2 últimas noites, os barulhos recomeçaram. Essa consciência surgiu durante o período que passei a fazer a TENEPS. Hoje é coisa antiga. O que devo fazer caso os barulhos continuarem? Você está nos 6 meses. Não se preparou com as energias por causa da TENEPS. O que eu acho que você deve insistir, esterilizar a energia, e está, então, óbvio que você é ectoplasta. Então, tem que trabalhar com o processo de energia para valer. E olhar agora, pelo menos, mais 4 meses, que nesses próximos 4 meses eles vão levar as consciências que tem aí. Pelo que eu sei, são 2 consciências. É um casal que está atrás de você. É isso que eu vi aqui com
Sabe, aquela evidência viajoura, eu vi o caso direitinho lá. É um casal. Outra coisa, é um casal de meia idade. Eles devem ter morrido cedo, que é gente de meia idade, que aquilo eles não estão remoçados. Agora, é coisa antiga, sim, sua. Agora, foi muito bom. Só de você começar a ter TENEP, você já tem aí duas vantagens. Você viu o seu processo de assédio, porque isso iria piorar se não fosse a TENEP. E você está reconhecendo que é ectoplasta. O que você quer mais? O negócio agora é insistir com esse trabalho. Fica firme com o amparador, vai te ajudar. Olha bem. Agora, ó, ele não falou nada se tem gente com ele, se ele é casado, como é que é a situação. É preciso de ver o povo em torno de você aí, para não colocar a turma na fogueira. Não é? A verbetógrafa. Poderia exemplificar na fatologia, página 11, sétima linha, os pseudo-ganhos da consciência orgulhosa? Bom, isso é bastante importante, né? Todo o comportamento patológico, nosográfico, a consciência mantém ele porque ela pensa que tem algum tipo de ganho. A gente colocou pseudo-ganho porque são ganhos falsos. Na realidade, não é um ganho verdadeiro, não é algo pró-evolutivo. Então, o pseudo-ganho que a consciência orgulhosa tem, por exemplo, seria a manutenção de uma zona de conforto, onde ela acha que ela está, vamos dizer assim, bem na fita, quando, na realidade, ela só está postergando uma reciclagem que ela precisa fazer. E na efeitologia, página 13, final da segunda linha, como funciona o mecanismo de surgimento das doenças psicossomáticas enquanto possível efeito das autocorrupções crônicas advindas do orgulho? Ok. Bom, eu vou colocar o que eu penso e eu peço ajuda, se o professor Alexandre estiver aí, para complementar. Bom, eu coloquei isso como uma hipótese pessoal que eu tenho, que o fato de orgulho ser fruto de uma autodileção egóica, a pessoa tem uma tendência, tem uma propensão a pensar mais em si mesma, a só se valorizar e pensar nos seus próprios interesses, ela fica intoxicada com isso. E o fato de ficar intoxicada, ela vai ficar doente. Então, a gente está falando de uma emoção autoconsciente. Se ela fica desintoxicada, ela fica doente. No meu caso, eu percebo a condição da alergia vinculada a isso. Aí, cada um precisa analisar para ver o caso. A professora, fatologia, página 11, final da segunda linha. Poderia expandir a falsa modéstia? Ok. Então, a falsa modéstia é o quê? É uma tentativa insincera que a pessoa tem de, vamos dizer assim, avaliar a autoestima dela. Parece que ela está, vamos dizer assim, comedida, que ela está ponderada, que ela está vendo os dois lados da moeda, trafora e trafaz, mas, na verdade, ela está muito orgulhosa ainda, no final das contas. Então, é uma falsa modéstia. A verbetógrafa poderia esclarecer, exemplificando mais sobre a humildade orgulhosa? Ok. Então, a humildade orgulhosa é quando a pessoa pensa, né, parece que ela está sendo humilde, que ela é modesta. E ela é mais soberba do que a família inteira. É prima dessa falsa modéstia que a gente comentou agora. Agora, a questão da humildade é que assim, a humildade tem um quê de subserviência, de subjugação. A pessoa dizer que ela é inferior, mas, na verdade, ela não está se sentindo inferior coisa nenhuma, ela está se sentindo superior, por cima da carne seca. Ela está disfarçando o orgulho. Na tecnologia, página 12, final da sexta linha, poderia comentar a técnica da ação pelas pequenas coisas? Perfeito. Bom, eu acho que essa é a técnica ótima para começar a superação do orgulho. O que é a superação pelas pequenas coisas? Diante da identificação de um trafá, como esse, por exemplo, a pessoa ela vai colocar pequenas metas que ela possa ir aos poucos, né, alcançando. Por exemplo, a partir de agora eu vou observar todo tipo de pensene preconceituoso que eu tiver. Todo tipo de pensene na qual eu me sinta superior ou desvalorize outra pessoa. Isso é uma pequena coisa, ninguém vai ver você fazer isso, mas é muito importante. Pode falar. Em fatologia, na nona página, na nona linha, na página 12, o ato de não pôr a mão na ferida, você pode comentar? Sim.
O ato de não pôr a mão na ferida é o quê? É a pessoa não se dedicar a fazer assistência. Então, falta a reciclagem para a pessoa. Falta ela sair do próprio umbigo, ela reconhecer os próprios erros, né? Pôr a mão na ferida, ela pode ser vista de duas formas. Pôr a mão na ferida própria, de encarar, por exemplo, o orgulho, talvez até como um megatrafar, a pessoa tem que avaliar se é o caso. E quando a pessoa não põe a mão na ferida, na assistência que ela poderia fazer a outras pessoas. Tá? O B, eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma na 8ª linha, de cima para baixo, na fatologia. Qual página? 8ª. Qual página? Fatologia, da página 11. E a outra na 13ª linha, também de cima para baixo. A primeira é a supervalorização dos talentos aparentes. A segunda, o desprezo pela limitação mental dos outros. Ok. Bom, então a consciência orgulhosa, ela supervaloriza, ela superfatura, certo? É um processo, vamos dizer assim, econômico. Ela superfatura os talentos. Só que são talentos aparentes. Na realidade, ela não tem necessariamente esse talento. Então, a gente tem uma interpretação irrealista. Ela se acha que tem, ela é presunçosa. Ela supõe que tem aqueles talentos, mas, na realidade, ela não tem. E o desprezo pela alimentação mental dos outros é um aspecto assim, bem grave. Isso você pode observar conversando com uma pessoa. Às vezes a pessoa está conversando com você, comentando sobre alguma coisa, e você já tem uma série de pensenes a prioristas de que aquela pessoa, o que ela disser não vai adiantar, porque ela não é muito inteligente. Tipo assim, quem é você para me dizer isso? É muito comum a consciência orgulhosa pensar isso. Quem é você? Bom, se for uma pessoa de autoridade, por exemplo, se for o Valdo é uma coisa, mas se for, sei lá, a Pilar, já não é tão importante, né? Então, a consciência orgulhosa, ela vai variar muito, vamos dizer assim, de acordo com a autoridade. Quando é alguém de poder, ela baixa a crista, mas quando não é, ela monta em cima. É feia a coisa. Karine, na página 12, em parapatologia, na segunda para a terceira linha, o ato de não se misturar energeticamente. Como que é isso no contexto assistencial? O facilitador ou o dificultador? Como você vê isso? Bom, não se misturar energeticamente, não existe contexto interassistencial sem se misturar energeticamente, né? Então, o não se misturar energeticamente é porque a pessoa tem preconceito. Eu fiquei pensando num exemplo disso, por exemplo, uma aula de CIP. A gente tem a mobilização básica de energias. A gente circula, exterioriza, mas tem gente que pensa, não vou absorver, porque a energia de fulano está ali, sei lá como é que é essa energia de fulano. Então, a pessoa não quer se misturar. Ela está num campo otimizado, onde tem ali o trabalho da equipe extrafísica, dos amparadores, mas, mesmo assim, ela não quer se misturar. Então, sem se misturar, fica difícil fazer assistência, porque os amparadores precisam da nossa energia para trabalhar. Gente, aquelas pessoas que vêm aqui e passam meses sem perguntar, muito disso, muito acontece a reação devido ao orgulho. Está na hora de perguntar para a Karine agora, o que ela faz? Como é que é? Falam aí, aqueles que nunca falam. Karina, hoje é dia daqueles que nunca falam. Karina, marquei aqui no D. Karine, como é que você vê a condição? Existe uma pessoa que ela pode ser orgulhosa para algumas coisas e não ser para outras? Ela tem ali alguns traços que ela já desenvolveu, assim, que ela, por exemplo, ela consegue pedir desculpas, mas ela tem ainda aquela soberba para algumas coisas. Como é que você vê isso? É possível? Bom, eu penso assim, a autossuperação de qualquer traço, ela é paulatina, né? O professor Valdo até coloca no verbete de centrifugação do egão. O egão não se desfaz de vez por atacado, mas sempre, gradativamente, parte por parte, esforço a esforço, dia após dia. Então, a pessoa não vai achar que vai começar a investir na autoconsciencioterapia hoje e amanhã ela já reciclou instantaneamente. Isso não existe, né? Não é feitiçaria, é tecnologia. Então, precisa de esforço, né? Então, assim, não existe uma imunização definitiva por orgulho. É como se assim, a pessoa tem que fazer revacinações. É que nem aquela vacina. Você vai primeiro, toma a primeira dose. Depois vai primeiro, toma a segunda dose. Então, é um processo continuado. Agora, eu acho que se ela já identificou alguns traços que ela, vamos dizer assim,
já está melhor, eu acho que essa técnica da ação pelas pequenas coisas é bom, dá uma autoconfiança. Vamos superar agora o resto, né? Que falta. Eu estou até falando... Eu estou até assim, pensando em pessoas que não têm autoconsciência, né, do processo. Às vezes você vê pessoas que são muito orgulhosas por alguma coisa, mas parece que para outras elas já fazem assim, já são mais light, né, já são menos... eu gosto muito do megapensente vocabulário do professor Valdo, que é assim, inexiste orgulho sábio. Qualquer manifestação de orgulho, que é uma manifestação, na verdade, de egoísmo, ela não é sábia, ela não é light. Ela tem graves consequências para a própria pessoa e para as pessoas com as quais ela convive. Então, qual que seria, vamos dizer assim, a terapêutica nesse caso? Vamos aprofundar nesse autodiagnóstico. Vamos entender, por exemplo, de que modo a genética, a paragenética e a mesologia influencia, dificultando ou favorecendo a manifestação desse traço. Porque a tendência da pessoa orgulhosa é ser superficial. Ela acha que já vi mais ou menos aqui, então eu sou orgulhosa, né? Porque só eu não peço desculpa, por isso que eu sou orgulhosa. Não é assim. Isso é interessante. Eu acho o buraco que a é mais embaixo. Isso é um ponto que você tocou que eu acho que é interessante mesmo. Principalmente porque o problema do orgulhoso é a baixa autocrítica. Então, se ele já vai no diagnóstico assim superficial, ele continua orgulhoso. Legal. Karine, peraí que eu queria só fazer uma pergunta para o professor Valdo aqui. Professor, é possível, como é que você vê, né, a situação do intermissivista, que ele vem com uma forma somática que possa se parecer muito com um retrossoma que ele teve, com o intuito, por exemplo, dele acessar uma retrocognição, dele fazer algum rapport com ele mesmo? Como é que você vê essa situação? Olha, as religiões acham que pode estudar reencarnação vendo o povo que se assemelha, que tem parecência, que são parecidos. Isso é bobagem. A maioria muda. E as pessoas que eram homem, que depois virou mulher? Muda tudo. Então, isso aí não serve como padrão para você generalizar, para ver, não. Agora, quando a pessoa, aquela consciência, ela começa a se normalizar e seguir dentro de um padrão maior, a tendência dela é ter uma aparência mais ou menos harmônica. Essa aparência harmônica, às vezes, pode ter semelhanças, uma certa identidade, etc. Tal. Mas você vê isso como algo proposital? Tem um cara aí que seria bom vocês verem a cara dele perante o busto, que também já tem. Então, no caso do intermissivista, né? Aqui, eu não vou falar quem, sabe? Mas examina lá e vê. Às vezes tem. Então, agora, você acha veja, que o intermissivista ele poderia fazer isso? Esse caso aí tem mais ou menos mais de um século, né, de diferença. Então, isso é uma coisa séria. Já um século é muita coisa. A gente vê. Agora, isso é exceção. A maioria muda, sim, devido ao processo da genética, a família nuclear, o renascimento da pessoa, entende? Muda a forma por causa da genética. Tá, mas eu estou falando assim, o intermissivista, ele vem com o objetivo... Você acha mas que... não, tem um ou outro, que é o caso que nós estamos citando desse aí, o cara que está aí. Entendi. Tá certo, obrigada. Agora, ó, mesmo esse aí é mais simpático, o outro era muito sério. Esse é aquele, aqui, ó, tem uns nomes para isso que eu chamo. O outro era mais ou menos assim, pessoa ranzinza, ranheta e trombuda. O que vocês acham? Ele não era mais ou menos assim? Vocês já viram lá a biografia dele? Ele era muito sério. Agora, ele era sério porque no século XIX, quem estudava muito e tinha uma certa cultura, o polímata, que era o caso dele, aquilo tinha que criar um ambiente, sabe, num lugar onde vivia, que o processo era na França. Então, isso aqui, dessa reação, até que é uma coisa natural, a gente tem que esperar pela... Você acha que é para ganhar respeito? Não, é porque ele estudava demais. A pessoa que estudava demais, então ele tinha pouca vida social para isso.
Você já viu o livro que ele fez? Você ainda não viu nada, seria bom você ver. Vai lá embaixo e vê. O negócio é muito sério. Karina. É por isso que eu aperto esse cara aí. Tudo que ele está fazendo é pouco. Eu posso, ó. Karine, na página 13, você coloca na ciclologia a questão da Melim e Melex. Aí a minha pergunta é em relação desse traço de orgulho e a não assunção proexológica. A pessoa que ela não assume a proexis porque se coloca acima da tarefa. Uhum. Bom, esse é um exemplo ótimo que você trouxe, né? Assim, a consciência orgulhosa, né, egóica, dificilmente ela vai, vamos dizer assim, chegar a ser completista, né? Porque o completismo existencial, a própria proex, estão pautadas na questão da interassistência. Então, isso passa longe de uma pessoa que é extremamente egoísta, né? Então, a ideia é a pessoa fazer uma reflexão sobre isso. Qual o nível de egoísmo meu, né? Qual o nível de interassistencialidade que eu consigo fazer, se é que consegue, dentro desse egoísmo, o quanto isso já está, vamos dizer assim, explícito para a pessoa. Porque um incomplexo aqui vai gerar uma melex lá, no extrafísico. Então, acho que é uma reflexão assim, bem profunda. Se a gente vê todos os recebimentos que a gente já teve até hoje, né, são tantos ganhos, tantos aportes, né? Se a gente tiver um pouquinho de gratidão, a gente vai ver que a gente tem muito a retribuir. Não tem por que ficar em melancolia intrafísica, se a gente pode ajudar os outros. Karine, na página 13 aí, logo no começo, que é o final da efeitologia, você coloca as doenças psicossomáticas enquanto possível efeito das autocorrupções crônicas advindas do orgulho. Você poderia explicar melhor o que é que você viu sobre isso? Eu coloquei assim, a minha hipótese é essa: a pessoa orgulhosa, ela tem tendências, tem propensões e predisposições egoístas. Isso leva à autointoxicação. Ela fica intoxicada e a doença psicossomática, como o orgulho é uma emoção autoconsciente, da mesma forma que a autocorrupção, né? Então, a autocorrupção é uma coisa consciente. Esse que é o problema, a pessoa sabe que ela está errada. Não tem atenuante, né? Então, o efeito dessas autocorrupções crônicas é uma autointoxicação. Porque a pessoa ela se sente moralmente desconfortável com a autocorrupção. Ela sabe que ela está errada. Ela acha que as outras pessoas não sabem, mas, né, ela sabe, os amparadores sabem também. Tá. Professor, você chegou a ver dar exemplos, por exemplo, de algumas autocorrupções que você vê que estão mais diretamente relacionadas ao orgulho? Alguma autocorrupção? Está mais diretamente relacionada com o orgulho. Eu acho que a primeira questão é a dificuldade que a pessoa tem de assumir o erro, né? Ela tem, muitas vezes, o autodiagnóstico de um erro, ela sabe e não faz nada com isso. Eu acho que é a parte mais grave. Ela não passa pelo ciclo erro, retificação, que seria correção, acerto. Ela fica no erro, ratificação, ou seja, valida o erro. Então, são atitudes corretoras que são omitidas. Eu acho que isso é a autocorrupção mais grave com uma pessoa orgulhosa. Ela manter o erro. Karina, aqui no B, tecnologia, na segunda linha, a indiferença para com a técnica da TENEPS. Você pode comentar? Com certeza. Obrigada por perguntar. Bom, por que eu coloquei isso? Eu não faço TENEPS ainda, mas eu coloquei isso, eu acho importantíssimo a pessoa pensar. Porque o orgulho é o ego superinflado, né? O fato da pessoa ter o ego superinflado, ela vai incitar a companhia de guias cegos e assediadores. Então, não tem como a gente pensar em um contexto de TENEPS, né, desse modo. Então, o orgulhoso, ele esnoba os amparadores intrafísicos e extrafísicos. Daí tem a questão da ingratidão. Então, isso fica bem claro no verbete da professora Adriana, no orgulho teimoso. Ela fala justamente sobre isso. Então, o primeiro passo é ela não esnobar os amparadores. Como é que vai fazer TENEPS se eu acho que eu sou superior ao amparador? É igual a ideia, né? Como é que vai ter uma semi-possessão benigna se a pessoa tem uma super-possessão maligna, né? Fica difícil. Professor Valdo, no DAC, o senhor pode falar na página 56, o item 6, proexologia?
Lá no A conclusão. proexologia é a síntese ou petrificação proexológica de uma consciência escolhida. Isso é dentro Então, da você escolha. veja, aqui é o que a gente está vendo aqui, a petrificação proexológica. Você não acha que tem amigo meu, que a gente já colocou lá? Tem uns aí ó, que estão vivos. Acabei de te dizer. Entregou, né, professor? Mas agora, por exemplo, eu estou colocando alguns amigos meus perto da minha casa para me defender. Então, eu coloquei o Mário Palmério, Juscelino Kubitschek, o povo todo que eu conheci de perto. Tem o nosso amigo Pascarini, está tudo aqui, ó, junto. Entende? São pessoas que eu conheci. Tem muita gente desse povo que eu conheci. Tá. E aqui, o senhor fala também no Premicium, na historiologia, hoje de manhã o senhor falou, né, sobre umas consciências romanas, tem a ver com o aqui tem a ver aqui, porque aqui é o problema dos... Esses que aconteceu aí de manhã. Presta atenção, que aqui está falando da questão de Atenas, que é o processo grego, e está falando o romano, que está falando logo em seguida, está falando o negócio dos romanos aí. Fala da Renascença, Hermes, com o processo das Hermas, que tem relação com isso. Agora, fala sobre a escultura, a arte escultórica, a biblioteca estatuária, tudo está aqui nesse verbete, ó. Sim. Ele está falando isso tudo aí. Agora, o gigante dos séculos, a arte decorativa, a estética, entende? Falando sobre os gênios da humanidade, que é o processo da galeria da lógica aí. Certo, mas geralmente... Agora, a arte grega vem do século VI a.C., antes dessa era nossa. Agora, veja, isso é o Hermes, o Deus Hermes. O que eu quero entender, professor, é que o senhor debate esse verbete à tarde, né? Assim é só à tarde, de manhã é livre. E, geralmente, tem alguma conotação de manhã, muitas vezes acontece, eles vêm e ficam de manhã até o final da tertúlia da tarde. Como é que é isso? Eu queria entender isso. Não, aí depende dos interesses da assistência que eles estão fazendo. A gente nunca sabe. Eles podem ficar mais tempo ou não. Tem alguns que vêm aqui, ficam algumas horas e somem. Outros vêm e ficam vários dias. Depende do que é. Tá. Entende? Não tem receita. As suas razões, os objetivos assistenciais que eles estão prestando. Isso a gente tem que levar em consideração. Tá bom, obrigada. Agora, ó, eu pedi aí também para colocar o busto do Sérgio Buscoff. Então vai ser a pessoa, ou o busto que muita gente conheceu. Esse vale a pena, porque ele é fora de série. Sérgio Buscoff. Eles estão fazendo o busto. Parece que arranjaram a foto, o processo todo que tinha. Esse é o mais conhecido desse povo todo. Vai ser, de pessoa de busto, vai ser o mais conhecido do povo todo aí. Agora aqui, a pessoa muito orgulhosa tem condições de formar dupla evolutiva de alto nível? E de que modo formar equipe com uma pessoa competitiva e orgulhosa? Ela é confiável? Quem está perguntando é o Cláudio Monteiro, o jornalista. Olha, eu coloquei aqui... Dupla evolutiva já é difícil, de alto nível, imagine. Ela é ótima porque fala tudo na bucha. Está difícil. Então, eu coloquei aqui, a pessoa que é orgulhosa, ela desvaloriza a técnica da dupla evolutiva. Se uma pessoa acha que ela é superior à outra, como é que ela vai achar que a outra pode ajudar ela, né, e ser ajudada mutuamente dentro de um contexto evolutivo? Então, não tem como. Agora, na parafatologia, página 12, final da primeira linha, poderia ampliar o entendimento sobre autoparapsiquismo centrípeto? Muito bom. O autoparapsiquismo centrípeto é aquele que está egocentrado. A pessoa ela trabalha a energia, por exemplo, faz o estrado vibracional para ela, só para ela ficar melhor. Ela está pensando só nela. Ela não está pensando que ela vai ficar melhor para ajudar outras pessoas, então está focado nela mesma, por isso que centrípeto. Foca só nela. Ela não está interessada em fazer essa melhora para doar para os outros. Karine, aqui no B, na página 12, parafatologia, o parapsiquismo autodefensivo. Como que a pessoa utiliza o parapsiquismo dessa forma?
Uma coisa é a pessoa fazer o estado vibracional, por exemplo, como uma autodefesa para ela, vamos dizer assim, ter uma homeostase holossomática. Outra coisa é ela fazer um estado vibracional para ela não se misturar energeticamente com as energias dos outros. Né? Então, é uma postura, vamos dizer assim, preconceituosa. Né? Não é uma autodefesa sadia. É a fatologia de quarta linha de cima, lá de baixo para Qual cima. página? É a quarta linha, fatologia, página 12. O ato de descer de salto alto. Ah, de baixo para cima? É de baixo para cima, Sim. quarta linha. O ato de descer de salto alto, isso pode ser feito, tá, por homens e mulheres, tá? Independente se tem ou não salto. O que é descer do salto alto? É baixar a crista. Né? Então, foi tudo que o professor Valdo me falou, né, quando ele me deu esse diagnóstico, né, do orgulho. Descer do salto alto, baixar a crista. Cada vez que eu não entendia, ele ia dando 10 milhões de sinonímias. Então, uma hora cai a ficha. Uma hora a pessoa entende que, na verdade, ela ficar pensando só nela, ela não vai para lugar nenhum. Agora, ó, você já conhece. Quem é que conhece a Karina há mais tempo aí? Vocês veem o jeitão. Ela não mudou muito? Está doutora no assunto agora. Ah, beleza. Agora, ó, muitos de vocês vão ter o busto depois do frio, na próxima vida. Trabalhe direito, vocês vão ter o busto lá, do outro lado. Porque até lá, eu acho que aqui tudo vai ser preenchido, não vai ter espaço. Então tem que atravessar o rio. É o rio do Tamanduazinho. Eu queria só complementar, aproveitar essa resposta que foi dada. Descer do salto alto, dentro do verbete de ascensão cosmoética, é justamente isso. O professor Valdo dá 3 exemplos, que para mim são marcantes. Primeiro, o Olimpo, a saída da Torre de Marfim do Olimpo para o contato direto na planície rasa com o povão. Depois, pedestal, a descida do pedestal do triunfalismo para socorrer as vítimas no Vale dos Despossuídos. Quando eu li isso, eu fiquei assim, fiquei com a cara, né, de paisagem, que todo mundo deve estar pensando agora. E o trono é a abdicação da sala perfumada e do cetro do trono para a viela tortuosa e estreita do cheiro da plebe. Então, cheiro da plebe. Eu só não falei para lamber ferida, mas o mais, tudo foi falado. Esse é o resumo Agora, da obra. veja, a turma da monarquia hoje não tem muita gente aí, isso é que eu acho engraçado. Os colegas da Karine deviam ter aparecido. Tem alguém, né? Mas é pouca gente. Tem alguém. Né? Mas tem poucos. Cadê o povo? Cadê os colírios que nós temos por aqui? Os colírios não apareceram, muitos deles. Entende? Está faltando. Agora, deve ter desconfiado que ia falar sobre orgulho. Só pode ser isso. Karine, na página 12, em tecnologia, na terceira linha, o emprego sincero das técnicas recicladoras no processo autoconsciencioterápico. Você pode ampliar? Ok. Bom, então, como a ideia que o Trafar, o orgulho, a gente vai pensar numa autoconsciencioterapia, uma maneira de ela, vamos dizer assim, fazer a remissão dessa patologia. E a gente fala um emprego sincero, porque é justamente a dificuldade da pessoa orgulhosa, ela justamente admitir o erro e achar que ela precisa melhorar. Porque ela acha que, na verdade, ela não precisa, ela está muito bem, obrigado. Né? Então, as técnicas aqui, todas que seguem, enfrentamento do mal-estar, qualificação da intenção, né, checagem pensênica, identificação de pseudoganhos, tudo isso são técnicas usadas dentro do processo da autoconsciencioterapia. E a descrição delas, eu vou aproveitar para divulgar a revista Saúde Consciencial, revista científica da Organização Internacional de Consciencioterapia, que é recente, que tem um artigo 128 do professor Alexander Steiner, Orgulho, agente dificultador da autoevolução. Então, aqui ele vai destrinchar exatamente como é o processo autoconsciencioterápico do orgulho. E ele dá todas essas técnicas descritas em detalhes. Eu recomendo a leitura. A pessoa, ela escuta
a questão o que ela tem que reciclar e ela não aceita. Sim, muitas vezes ela tem o autodiagnóstico, que aí entra dentro do que foi trabalhado no verbete da professora Adriana Lopes, que é o orgulho teimoso. Justamente, ela sabe o autodiagnóstico, ela sabe o que ela precisa melhorar, só que ela posterga, ela deixa para depois, bota para debaixo do tapete, empurra com a barriga. Um dia, talvez, quem sabe, depois que ela receber uma heterocrítica, assim como foi o meu caso, né, uma coisa bem impactante, aí de repente ela cai a ficha. Ok, obrigado. Karina, aqui na B, Alinor, frase enfática. O orgulho nasce do egoísmo, cresce junto com a ingratidão e morre com a ampliação da autocriticidade cosmoética. Eu pergunto, a ingratidão, ela pode ser de caso pensado, você pode fazer já fazendo alguma coisa, tentando no retorno, cobrando. Isso não é assistência. Agora, e pode ser também um aspecto negativo, pode ser de caso pensado ou não, eu pergunto para você, amplia um pouco aí. Tá. A gratidão está dentro da assistência sem retorno. Gratidão é um sentimento elevado, é uma coisa boa. Então, se a pessoa espera alguma coisa em troca, está errado. Então, a ingratidão é a síndrome do desprezo, a subestimação dos recebimentos proexológicos. Né? Então, é isso que acontece com a consciência orgulhosa. Agora, esse trajeto que eu comento aí, a pessoa precisa fazer as reciclagens. É a lei do maior esforço. Não é vamos abrir a porta da esperança, não. É vamos abrir a porta da intraconsciencialidade para fazer as reciclagens. Sem expectativa, né? Só um minutinho, por favor. Sem expectativa, isso. Simone Palocci... Obrigado. Desculpa. Simone Palocci, que assinou o livro. Ah, tá, obrigada. Valdo, aqui no adendo, aquela parte lá de baixo, não é o adendo inteiro, aqui fala, há bustos que falam em silêncio mais do que outros, depois continua, você podia dar uma geral aí? Não, há bustos que falam em silêncio mais do que outros, devido à posição, à expressão facial, o modo dele. Tem uns, por exemplo, que estão rindo, outros estão muito sérios. Isso varia devido ao processo da própria escultura, né? Varia. Mas agora, junto com a escultura, tem o aspecto do temperamento da pessoa. Tem uns que estão rindo. Aí, observa bem os bustos, você vai ver isso. Agora, tem outros que são muito sérios demais. Outra coisa, tem uns que estão olhando assim de lado. Isso depende da escultura, né? Como é que foi feito. Outra coisa, tem alguns que você chega a ver a roupa que ele usava, o modo que é. Igual, por exemplo, isso aí, ó. Alguns têm chapéu, eu mesmo estou falando nisso. Os cadáveres não usam chapéus, contudo, curiosamente, há bustos com chapéu. Ninguém é enterrado com chapéu. No entanto, o busto continua. Vocês não acham que é curioso isso? Eu sempre destaquei isso aí. Agora, outra coisa, tem busto magro, tem busto robusto aqui, eu estou falando, ó, há bustos robustos. De modo que a gente tem que ver como é que funciona o processo escultural perante a personalidade. Dentro dessa taxologia, os lá de baixo, você chamou alguma coisa de Herma. Herma é do deus Hermes. Eu estou explicando tudo aqui o processo da Herma. Mas lá embaixo é só esse estilo tipo Herma lá. Que tem aí na... Não tem outros diferentes. A Herma, praticamente, a grandona, nós não temos nenhuma aí. Toda a nossa escultura é só de busto mesmo, da parte de cima. Agora, tem gente que está com a mão, uma coisa qualquer. Essa Herma é justamente daqui para cima. Mas pegaria mais, um pouco mais do que isso. A Herma mesmo, clássica, acho que nós não temos nenhum desses bustos aí que seja 100%. Porque a parte superior do corpo aparece mais aqui, ó. O Herma São poucos deles aí, assim. Não tem aí muita coisa. Entende? Da personalidade. Agora, a gente está explicando isso para a pessoa ver por causa da arte grega esse século, já tem 26 séculos, né, aí para trás. Mas esses coisa muito antiga. Os bustos que estão aí, são todos do mesmo tipo, mas, por exemplo, aquele é mais curtinho ali.
Sei, não, mas você vai ver que é mais ou menos só o início do ombro, alguma coisa disso, não tem mais coisa do que isso. Tem um busto lá que a mulher está segurando assim o rosto, que é outra coisa. E tem uns que estão olhando assim de lado. Mas você não pode falar que seja herma, não. A herma é um pouquinho maior, tá certo? Do ponto de vista técnico, eu estou falando. Agora, Karine, nós vamos então abrir um parênteses aí para a mega euforização. Daqui a pouco a gente continua. Pessoal, por favor, nós pedimos que desliguem os celulares, ok? Desligar os celulares e também para não teclarem os computadores na hora da mega euforização, por gentileza. Obrigada.
Então, como é que foi aí com você? Foi meio difícil no começo, estava bem cardio-chakra, bastante tomando conta, né? E aí eu senti umas ondas muito fortes, assim, muito forte mesmo. Parece que estava arrastando alguma coisa. E mais para o final foi acalmando, acalmando, acalmando. E agora eu estou tranquila. Está sentindo bem? Uhum. E você, como é que foi? Mesma coisa, senti o cardio, né? Aí depois eu senti muita a palmo-chakra. E incrível como o pessoal fala, a energia do Valdo, né? Eu nunca tinha sentido e é muito forte, assim. Eu fui sentindo. Você comprovou o que eles falavam. Comprovei, isso. E assim, o campo é muito forte. É muito forte, dá para sentir assim perfeitamente uma energia densa que vai tomando conta do Agora, início até o final, né? Você sentiu alguma coisa sobre temperatura? Você estava quente, se estava frio, isso mexeu com você? Não, você não percebeu? Eu senti ela mais quente, mas assim, o que eu mais perceptivo foi as minhas mãos que esquentaram muito, mais quente, esquentaram muito. Mas eu estou bem. Eles fizeram isso, estava muito frio, parece esquentar de uma hora para outra. Uma sensação de acalmia, assim, que foi. Você está bem agora, né? Estou ótima, estou bem. Agora, o meu chefe aqui, como é que foi? Eu senti uma energia muito forte, principalmente no início do exercício. Depois foi acalmando e a parte que eu senti mais no finalzinho foi no corona. A energia como se estivesse saindo. É assim que eles te pegaram mesmo para depois você fornecer energia. Você está cheio de energia. Você já mexe com energia já há algum tempo? Já. Já, né? Então é por causa disso. Veterano. Qualquer coisa a gente chama vocês aí para ceder energia. Fornecer energia. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado.
Como é que foi lá com você aí, Simone? De início, meu cardiochakra muito, estava bem desesperado, bem. Depois foi acalmando. Eu senti assim, o palmo chakra também quente e a parte superior da mão já fria, gelada. Eu fui tranquilizando, depois a minha sensação era de flutuar. Tranquilizou. Está sentindo bem agora? Ótimo. E você, como é que foi? Eu senti também o cardiochakra bem acelerado e minha mão começou a ficar muito pesada e depois ela ficou assim, pesada, mas flutuando. Aí o cardiochakra também acalmou. Você tudo indica que você tem ectoplasma, ectoplasmia, você sabe disso, né? Já sentiu, né? É positivo. E você, como é que foi? Eu também senti, né, meu cardiochakra no início acelerando. Aí logo eu fiquei leve, deu até emocionada. Senti assim, sabe, como meu corpo, eu pensava, eu tô aqui. Agora, vocês me perdoam a pergunta que eu vou fazer. De vocês três, quem é que gosta muito de festa? Tem alguém? Quem é? É você, né? Eu gostei. Tudo bem. Pelo seguinte, você estava mostrando um processo de festa muito sério, mas positivo, ao ar livre. Parecia que já houve até um casamento, sei lá o quê, alguma coisa. Hoje é meu aniversário. Hein? Você lembra do negócio meu lá naquela cidade do Paraná? Do homem? Aqui, tá vendo? É assim que eles fazem comigo. Eu não falo de cara, só sondo. Quer dizer, então hoje é seu. Gente, as palavras... Agora, não é engraçado que eu não estou sabendo de nada disso, Simone. Eu não sabia de nada, ninguém me informou nada. Eu só vi o negócio de festa em cima de você aí para valer. E eu perguntei das três, mas eu sabia que era ela que é a principal, ela que puxou as outras duas, então... Professor Valdo, mas nós somos de Jataí, e o dia que eu... Quer dizer que vocês vieram com a minha chefa? Isso. Foi? Com a Hélia? Agora, já está aí, né? Já está aí. Já está aí todo mundo. E o dia que eu soube que eu fui ver que dia 11 era na quinta, eu sabia que hoje eu estaria aqui. Foi muito interessante. E a hora que... Agora, vocês têm assistência, isso aí que nós chamamos de assistência extrafísica. Você está com assistência, que essas coisas não aparecem assim de bobs, gratuitamente, à toa, de bônus. Você está entendendo? Tudo tem sua razão. Agora, eu vi direitinho, que hoje, desde manhã, que eu estou vendo as coisas aí, né, que é o processo da clarividência viajoura, é a pangrafia. Eu vi primeiro lá com os caras dos arquitetos, e agora eu vi a festa, bonito. Sabe aqueles casamentos tipo americano, que eles preparam tudo ao ar livre, um lugar bonito, tudo cheio de flores, umas tendas, um lugar para sentar? Eu vi isso tudo de uma vez, aquele flash grande. Falei assim, alguma delas está com um processo de festa aí hoje, vamos ver o que era. Agora, não estou sabendo que era aniversário aí. Sabe que essas coisas de aniversário, às vezes, acontecem comigo. Quando é dia do aniversário da pessoa, que chega perto da minha parapsicosfera, entende? Meu holopensene, e eu pego aquilo na hora. É esquisito. Já houve um caso que o povo tudo ficou até assustado. A hora que eu falei, o homem que estava na sala, era o dia do aniversário dele, nós estávamos lá no almoço. Estava para começar. A senhora dele nem tinha aparecido. Eu nunca vi a pessoa, primeiro lugar que nós vamos, primeira vez que a gente vai lá, uma loucura aquilo. Aí o povo falou, Valdo, mas que coisa estranha, o que houve com você? Aí eu vou falar como homem, que era da certa idade. Então ele foi falar o negócio dele, quantos anos, como é que era, o aniversário. Ninguém estava sabendo daquilo. É igualzinho hoje aqui, mais ou menos a mesma coisa. O negócio é perguntar para quem esteve lá comigo, que... Aqui eu não sei, eu acho que não tem ninguém que estava lá comigo na ocasião. Sabe saber quem é que esteve. É o Felipe. Felipe não está aí. Pois é. Eles viram mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Agora, ó, vocês vão ficar aqui uma temporada agora, como é que é? Até o fim do ano? Fica aí para distribuir as energias. Como é que é, Auélia? Dá um jeito nessa minha turma, que é isso?
Eu custa ver esse meu povo, quando eles vêm agora, vem aqui, vai embora, que negócio é esse? Uma amostra. Amostra grátis reduzida. Reduzida, dá um jeito. Muito bom, gente, bom estado aí, tá? Karine, queria saber que você me ajudasse em como lidar com uma pessoa orgulhosa. No contexto, por exemplo, de uma professora e uma aluna. E a aluna se mostrar bastante antagônica e você ficar sabendo que a aluna tem um contexto assim, de disputa com mulher. Como a professora poderia lidar nesse caso, por exemplo, com essa aluna? Tá. Eu vou colocar de uma forma que isso vai valer para vários outros contextos, tá? Bom, eu acho que antes de a gente, talvez, tomar uma postura de ajudar nesse contexto, seria importante a gente fazer a prova do orgulho com a gente primeiro, né? Então, a prova do orgulho, ela pode ser pessoal ou alheia. Tem aquele contexto, quando você está no avião, eles dizem assim, olha, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio, elas vão cair automaticamente. Primeiro você faz o quê? Bote a máscara em você, depois assista as pessoas que estão do lado. Então, primeira coisa, faça a prova do orgulho em você, né? E aí você vai ver se você vai ser culpabilizado ou inocentado. Se você for inocentado, acho que você está pronto para ajudar essa pessoa. Eu falo isso porque eu já tive vários contatos e convivência com pessoas orgulhosas e 2 bicudos não se beijam. É difícil, tem muito atrito. Então, em geral, quando a gente sente dificuldade de lidar com uma pessoa orgulhosa, é porque a gente tem tendências, né, tem autodileções paragenéticas, como diria o Pedro, orgulhosas. Eu acho que a melhor profilaxia seria essa. Karine, por favor, na página 12, fatologia, 7ª linha de baixo para cima, não sei se você já comentou, a entrada tardia na interassistencialidade. Sim. A interassistencialidade, ela é a megaterapêutica. Eu concordo com o Paulo, ele diz assim, é um remédio de amplo espectro, ou seja, serve para um monte de patologia. Principalmente porque a raiz do orgulho é o egoísmo, que é o pai e a mãe de todas as patologias. Então, a pessoa orgulhosa, ela vai postergar essa questão da assistência, porque ela sempre está pensando nela, não está pensando nos outros. Então, no dia que ela se tocar, ela vai, de repente, entrar na interassistencialidade. No dia que ela fizer as recins necessárias, né, ela consegue chegar lá. Agora, 3, vamos dizer assim, orientações ou dicas, ou que serviu para mim, que eu acho que pode ser que sirva para outras pessoas, está na terapeuticologia, o item 3. Autoavaliação, exercitar com autonomia a capacidade de se autoavaliar de modo real, autêntico e objetivo, ajustando a autoimagem e a autoestima. Para a pessoa fazer uma autoatualização evolutiva, por exemplo, participar de um conselho cobaia, receber feedbacks, né, das outras pessoas, ser evoluciente na OIC. Essas são provas de orgulho, né, se a pessoa conseguir encarar, né, vamos dizer assim, um processo desse, de conselho cobaia ou ser evoluciente, eu acho que ela vai ajudar muito a superar essa questão. Outra questão é o autoemperdoamento. Assumir para si a responsabilidade dos próprios erros, né? Sem justificar, reclamar ou culpar alguém. Porque, geralmente, o orgulhoso, ele se acha que ele tem um rei na barriga, né? Então, a melhor maneira não vamos passar a mão na nossa cabeça. A gente pode melhorar. O professor Paulo sempre me dizia isso, né? Eu confio em você. Você é muito mais do que você se apresenta. Então, vamos investir na reciclagem, não precisa passar a mão na nossa cabeça, né? E fazer o heteroperdão. E, para finalizar, o parapsiquismo, que é o quê? Investir no desenvolvimento do parapsiquismo interassistencial, doando as energias em favor dos outros. Porque, muitas vezes, a pessoa está sentada em cima de um pote de ouro. Eu queria ressaltar um exemplo, que foi até perguntado, a consciência ectoplasta. A pessoa tem uma capacidade, uma potencialidade que ela podia aplicar, ajudar tantas pessoas, mas ela é um desperdício, porque ela só usa isso, vamos dizer assim, para si mesma, geralmente para se intoxicar, né, porque os pensamentos são egoístas. Ela despreza uma condição que poderia ajudar demais ela e outras pessoas. Então, deixar de ser mão de vaca energética. Acho que esses 3 itens da terapeuticologia foram os que mais me ajudaram. Na questão da descensão cosmoética, na neossinapsologia e no paradoxo, o último paradoxo.
Sim. Então, eu queria que você explicasse a relação da descensão com o orgulho, nesses dois itens. A descensão cosmoética, ela é a megaterapêutica por orgulho. Vamos dizer assim, é a solução para o problema. O que é a descensão cosmoética? É o ato, processo ou efeito da descida paradoxal da consciência dos pináculos humanos das condições mais ímprobas ou anticosmoéticas, ou seja, mais difíceis, né, mais árduas, evidentemente do orgulho e do egoísmo, para alcançar a ascensão evolutiva. Quer dizer, a gente eleva a nossa autoconsciencialidade, a gente melhora do ponto de vista evolutivo quando a gente desce, vamos dizer assim, para assistir as pessoas. Então, esse é o caminho. Porque se a consciência orgulhosa ela ficar só centrada dentro do processo do autoenfrentamento nela mesma, mas sem nunca sair de si para ajudar os outros, isso dificulta, né? Então, a descensão cosmoética é o caminho. Uma sugestão aí na terapeuticologia, no item 8, se colocou na segunda linha as dimensões intrafísicas e extrafísica. Não Sim, sei se a sugestão é colocar no singular ambas as palavras. Tá. Porque eu acho que só tem uma cada. Tá errado. O professor Valdo, na página 57, no adendo a quarta linha de baixo para cima, quem evoca mais a personalidade do busto é o patrocinador da escultura. Em que sentido? Como gostaria de entender? Porque os bustos aí estão sendo patrocinados por pessoas que pagam a escultura. Então, esses que patrocinam têm a responsabilidade de colocar lá, né? Tem alguns que estão patrocinando, paga para colocar. É isso que nós estamos chamando a atenção. Eu pensei que fosse pela evocação que você faz. Lógico também, mas agora a coisa mais séria é quando a pessoa gasta o dinheiro para colocar o busto lá. A coisa é mais séria ainda. É que eu tinha entendido diferente. Eu pensei que se alguém evocasse muito os bustos esse são busto... colocados com os patrocinadores dos elementos da CCCI. Esse é que patrocina. Karine. Oi. Página 12, em patologia, a dificuldade de receber assistência. A dificuldade de receber assistência. Por que a dificuldade? Porque a pessoa acha que ela não precisa melhorar. Ela acha que ela está ótima. Né? Então, é muito difícil você ajudar uma pessoa orgulhosa. Ela não reconhece que ela precisa melhorar. Mesmo que você aponte, mesmo que várias pessoas já tenham falado, ela mesma até desconfie, ela coloca tudo isso para debaixo do tapete. Aí você oferece uma ajuda, faz uma terapia, participa de um conto sem cobaia, vai numa dinâmica, é aquela coisa, você dá 1000 soluções, a pessoa diz sim, aí depois mais. Então, ela não está disposta a reciclar, ela não está disposta a mudar. Então, ela tem muita dificuldade de receber assistência e de fazer assistência, consequentemente, também. Parabéns pelo seu verbete, pois ele tem muito a ver com as pessoas, né? De ambos os sexos e idade. Regina. Obrigada. Eu queria só comentar uma coisa assim, importante. Eu coloquei algumas indicações. A pessoa quiser investir na terapêutica, os verbetes: ampliação do mundo pessoal, autovigilância ininterrupta, centrifugação do egão e descensão cosmoética. Acho que seria interessante dar uma olhada. Karine? A ampliação do mundo pessoal, autovigilância ininterrupta, centrifugação do egão e descensão cosmoética. Por quê? Às vezes a pessoa está reciclando o traço do orgulho, mas a recuperação ela é gradual. Ela está indo em convalescência. Então, a gente tem que trabalhar na prevenção à recaída. Ela não pode achar que melhorou um pouquinho, ela já acha que ela já está bem. Na verdade, ainda não está. Então, autovigilância ininterrupta. Não pode dar mole. Karine, aqui no B, voltando àquela questão que ela perguntou sobre a pessoa e a assistência, né, o orgulhoso e a assistência, e quando tem uma pessoa que assim, tem um caráter mais doador, né, e ela também tem dificuldade em receber assistência, essa pessoa teria orgulho ou teria um outro nome, essa condição? Olha, a pessoa que tem dificuldade de receber assistência, eu acho que tem um orgulho.
Isso não exclui a possibilidade dela ser doadora também. Às vezes, como eu falei, ela é uma consciência ectoplasta, tem um potencial de doação imenso, mas foi o que o professor Valdo falou para mim, é uma mão de vaca energética. Então, e aí? Aí a pessoa precisa decidir, né? Tem tudo. Está sentada em cima do pote de ouro, só precisa aplicar os trafores. Senta aí que é mais fácil para sair, senão fica dormindo. Agora, Karine, você está fora de série. Um monte de perguntas sobre os assuntos. Nós esperamos, no mínimo, 100 ou 200 verbetes da sua parte. Você já tem algum outro encaminhado? Consciência ectoplasta. Ah, já tem, né? Então tá. Contamos com você, tá certo? Obrigada a todos. Comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 100 assinaturas no livro de presença, 32 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Marta, curso, Apolônia de Tiana, Marguê, desperticidade, Álvares, curso, autorreeducação pro desperticidade, Sandra, fundamentos da conviviologia, Tiago, Dia das Crianças e antes os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Olha, hoje a gente não vai pedir nada para vocês. Hoje a gente vai só agradecer. Agradecer muito, muitíssimos 455 amigos da enciclopédia na data de hoje. E as 10 empresas amigas da enciclopédia. Graças a vocês é que nós estamos podendo manter esse tertuliário com a transmissão diária das tertúlias. Aqui acontecem também as mini tertúlias, o círculo mental somático e também a entrega diária de 2 verbetes gratuitamente para todos que vierem aqui. E isso devemos agradecer aos amigos da enciclopédia e às empresas amigas da enciclopédia. E também, claro, o benefício imenso do Holociclo e da Holoteca. Então, muito obrigada e esperamos continuar contando com essa valiosa amizade. Boa tarde. Venho convidar a todos para o curso Apolônio de Tiana, que ocorrerá no dia 4 de novembro, domingo, com o professor Jarbas Paranhos, na sede da CIP. Temas que serão abordados: história, biógrafos, escritos, iniciações, parapsiquismo, mito de Jesus Cristo, entre outros. Informações e inscrições no e-mail acip@acip.com ou no telefone 45 2102 1421. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para divulgar o curso Desperticidade, que vai ocorrer agora dos dias 26 a 28 de outubro, aqui no CAEC. O curso Desperticidade é um curso de campo com 3 EPICONs, professor Moacir Gonçalves, professora Marina Tomás e professor Rui Bueno. O objetivo desse curso é trazer ferramentas evolutivas para aqueles interessados em alcançar a desperticidade. Aí fica a pergunta, muitos intermissivistas têm como cláusula da PROEX o alcance da desperticidade. E você que está nos ouvindo, essa meta já faz parte da sua vida? Você pretende alcançá-la em quanto tempo? Então, o curso Desperticidade ele é uma oportunidade para você começar a trabalhar um pouco mais os aspectos que podem levá-lo à desperticidade. Então, no curso nós vamos ter 3 campos energéticos com desbloqueio encefálico, exercício de expansão energossomática e energoduto interassistencial. Além disso, nós vamos ter vários debates com foco no tema desperticidade, trazendo também a experiência dos EPICONs. Aguardamos vocês, as inscrições estão abertas e informações no telefone 3525-2652. Não se esqueçam, ainda dá tempo, mesmo quem é de fora, do dia 26 a 28 de outubro. Obrigada. Boa tarde. A Reaprendência gostaria de convidar todos os tertulianos e teletertulianos para participar do curso Autorreeducação Pró-Desperticidade. O curso ele ocorrerá amanhã, vai ser no discernimento. O professor do curso é o EPICON Rui Bueno.
E o interessante desse curso é que ele é um curso teórico-prático e a ideia é ajudar a pessoa a entender o processo da autorreeducação e como essa reeducação ela pode levar à desperticidade. Então, a pergunta básica para se fazer é: o que é prioritário em termos de autorreeducação para que eu possa alcançar ou acelerar o desenvolvimento da desperticidade? Então, o curso ele vai ter 5 horas, começa amanhã às 9 horas da manhã. O valor do curso é R$ 70,00 e as inscrições elas são feitas na recepção do CAEC. Então, pessoas que tiverem interesse em participar ou quiserem mais informações, podem ligar para a recepção do CAEC, o DDD 45, o telefone 3525-2652, ou através do e-mail contato@reaprendência.org.br. Fazemos o convite para todos os presentes. Obrigado. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Conviviologia e o CEG convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia, que irá ocorrer nos dias 9, 10 e 11 de novembro. Depois de tantos cursos de desperticidade que vocês vão participar, nós convidamos então para que vocês avaliem o convívio que vocês têm com todas as pessoas. Nós vamos abordar também uma aula sobre esse tema, a convivialidade pró-desperticidade, aproveitando aí o gancho. Outra pergunta que nós vamos fazer para você. Você está satisfeito com a qualidade dos seus convívios? Então, isso é uma questão de fórum íntimo. A tertúlia de hoje, a professora Karina falou muito da questão do orgulho. Então, o orgulho também é um assunto de interesse da conviviologia. Quanto menor for o seu orgulho, mais fácil vai ser a sua convivência entre as pessoas. E nós temos também um campo bioenergético que irá ocorrer no domingo, são desses 3 dias. Os epicons vão ser a professora Mabel Teles e o professor Moacir Gonçalves. Nesse campo, nós estaremos discutindo a questão da paraconviviologia e da conviviologia. Depois teremos ainda um debate. Então, quem tiver interesse de aprofundar os seus convívios nessa e na próxima vida, pode fazer as inscrições pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. A Evolucim convida todas as crianças e pais a participarem da atividade em comemoração ao Dia das Crianças. Teremos uma atividade que será realizada no dia 13 de outubro, sábado, das 2h30 às 5h. E a programação começará com o reflorestamento e plantio de 25 mudas da Palmeira Jussara, aqui no campus do CAEC. Em seguida, faremos uma atividade lúdica, bem divertida, aí com as crianças em grupo. E terminaremos o dia, a programação, com um lanche especial. A atividade é gratuita e o ponto de encontro será em frente à recepção do CAEC. Sábado agora, então, às 2h30. Estão todos convidados. Maiores informações podem ligar para o número 45, o número 9908-0389, ou acessem o site www.evolucim.org.br. Obrigado. O verbete da manhã é evento conscienciológico, especialidade assistenciologia, autor professor Tiago Iturret. Obrigada, boa tarde a todos.